Boas-vindas a todo mundo. Queria agradecer as pessoas que estão aqui convidadas pelos nossos irmãos de igreja, pelos jovens, que estejam todos bem-vindos ao nosso live jovem que fazemos todos os domingos, que possam estar sempre presentes aqui. E que isto também possa continuar, depois desta quarentena, possamos continuar a fazer essas reuniões, esses cultos jovens a cada domingo. E para iniciar o nosso culto jovem, que vamos cantar a música Jesus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado por ser o meu amigo. Jesus, muito obrigado por ter o seu cuidado. Jesus, muito obrigado por ser meu Pai amado. Jesus, muito obrigado por dar a sua vida, por ter me perdoado, por dar a esperança. Jesus, muito obrigado por tudo que tu és. Jesus, muito obrigado por ser meu Pai amado. Jesus, muito obrigado por dar a sua vida, por ter me perdoado, por dar a esperança. Jesus, muito obrigado por tudo que tu és. Por tudo que tu és. Agora vamos cantar a música do jovem Só em Ti. Que possamos ter esse pensamento que só em Deus temos esperança, só em Deus temos uma razão de viver. Que possamos todos refletir nesta música e cantarmos com muita alegria. Porque o teu amor é melhor do que a vida.
Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, Senhor. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, meu Jesus. Só em ti, a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Só em ti, a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Só em ti, A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Boa tarde, irmãos. Para iniciar o nosso culto jovem, convido a todos para fazer uma oração. Oremos. Querido Deus Pai Santo, Todo-Poderoso que habita no céu, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma oportunidade que Tu nos dás através dessa plataforma para Te adorar e agradecer o Teu nome. Pai, esteja com o pregador que vai trazer a mensagem, que isso possa servir do alimento da nossa alma. Esteja com os doentes no hospital, aqueles que perderam um ente querido. Abençoa-nos cada um nas suas casas, Pai. Passamos por muitas dificuldades, mas nós nos alegramos porque sabemos que Jesus vai voltar logo, Pai. Abençoa-nos, perdoa-nos por nossos erros e nossas falhas. Em nome de Jesus, o único mérito nesse mundo. Amém.
uma história da mulher que sofria do mal sem solução. Falavam que ela era imunda, que dela ninguém tinha compaixão, vivia como intocável na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu e dos milagres que ele fizera em nome de Deus, e se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos, sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecado me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar livre e puro meu coração. É capaz de doar a própria vida para me salvar. O seu poder vai além da razão, pode tornar livre e puro meu coração. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar livre e puro meu coração. Meu coração é capaz de doar a própria vida para me salvar. É capaz de doar a própria vida para mim salvar. Deus foi capaz de doar
a própria vida para mim. Salvar. Olá, muito boa noite a você que nos acompanha pela internet. Muito boa noite a todos aqueles que nos assistem online em nossa transmissão. Bom, e aqueles que nos assistem porque esse vídeo, esse programa, obviamente, está sendo registrado em nossa página Facebook e com certeza será compartilhado. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda entre nós nesse culto que é organizado, feito pelos jovens, mas que tem como objetivo compartilhar a esperança para todos aqueles que nos assistem. Muito bem. Eu aproveito para dizer a você que nos acompanha pela internet e que, nesse momento, acessa a nossa página de Facebook, a página da Igreja Adventista de Fala Portuguesa de Paris. Eu gostaria de pedir a você que fizesse algo especial nesse momento. Se você puder, não saia dessa transmissão sem curtir a nossa página. Tá bom? Vai lá e curte a nossa página. Se for possível, compartilha com seus amigos, porque existem muitas coisas boas que nós gostaríamos de fazer através das redes sociais, através da internet, que só nos é possível quando nós atingirmos um certo número de curtidas a nossa página. Então, você vai, de alguma forma, contribuir para que, através da nossa página de Facebook, a Igreja Adventista de Fala Portuguesa de Paris, possa continuar pregando o Evangelho. Muito bem. Essa noite é uma noite especial, porque, de alguma forma, nós nos unimos, pessoas de diferentes lugares, aqueles que vivem aqui em Paris e são da nossa comunidade de fé, e aqueles que vivem fora daqui também, que, de alguma forma, se unem a nós em um culto de adoração a Deus. Bom, nós nos unimos mesmo à distância para louvarmos, orarmos e para estudarmos a palavra. Bom, e para esse momento especial de estudo da palavra, nós estamos recebendo o pastor Ronaldo de Oliveira. Para aqueles que experimentam o Adventismo no Brasil, talvez seja demasiado dar detalhes de apresentação. Bom, mas nunca é demais comentar, né, pastor? O pastor Ronaldo de Oliveira é um pastor de longa data, experiente na função pastoral. É um pastor missionário, foi missionário na Angola, e depois o pastor me corrige se eu estiver errado na sua apresentação, pastor, me perdoe a cabeça, às vezes não funciona da maneira como nós gostaríamos. É um pastor que é um dos grandes líderes que a nossa igreja tem no Brasil, pastor presidente de campo, experiência na liderança dos jovens, e também um pastor que apresenta programas espirituais na rede Novo Tempo de televisão. Desculpa, pastor, eu me lembro de dois, mas podem ter sido outros também, aliás, três: a Voz da Profecia, orador da Voz da Profecia, também apresentador do programa Fé para Hoje e, por último, o apresentador do programa Reavivados pela Palavra. Também é pastor de uma comunidade adventista especial, creio que muitos da comunidade adventista do Morumbi também nos assistem em função da participação do seu pastor, o pastor Ronaldo de Oliveira. Nós aqui de Paris ficamos muito felizes em recebê-los também entre nós para esse momento de adoração, e eu tenho certeza que vocês estão sendo muito felizes na condução, né, no pastoreio desse grande pastor, o pastor Ronaldo de Oliveira, e particularmente falando, é um dos grandes exemplos, se não o maior exemplo positivo de pastor que eu tenho no meu chamado, na minha vocação pastoral. Então, pastor Ronaldo de Oliveira, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que Deus vai usá-lo como usou muitas outras vezes e ainda usará muitas vezes a nossa comunidade da Igreja Adventista de Fala Portuguesa de Paris. Que Deus o abençoe e o use. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Fico feliz aí em poder participar desta live. A gente está sempre correndo agora, estamos vivendo uma época em que as mídias nunca foram tão importantes para a gente poder se aproximar, né? Aquele dito que diz assim, que o WhatsApp ou as mídias, elas aproximam os que estão longe e rechaçam os que estão próximos, né? Mas acho que hoje mudou tudo isso, a gente está bem feliz em poder ver os nossos queridos, ver você, pastor Giovanni, e
A sua família, infelizmente, não estou vendo, mas gosto muito de você e tivemos uma boa experiência juntos em Barcelona e também no interior de São Paulo. Foi um privilégio poder trabalhar com você. Acho que já começa a minha parte direto, ou vocês vão cantar? Tá bom, ok. Então, quero dar uma saudação aqui para bastante gente que está por aí. Eu tenho aqui no meu celular um monte de gente para poder saudar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho, que estão entrando já aqui na nossa live. Tem bastante comentários aqui já. Daqui a pouquinho eu vejo, mas vejo que tem a Vasti, tem muita gente aqui já vendo o programa. Bom, eu tenho certeza que... também um abraço para a Elaine, especial. A Elaine é nossa ovelha, está por aí, acho que ela já foi uma vez, irmã da Érica, né? Já foi uma vez aí na comunidade de Paris, mas ela é nossa ovelha aqui, está emprestada por aqui, talvez para muito tempo, mas ela está por aí também. Quero mandar um abraço, falei com ela agora há pouquinho pelo WhatsApp, e ela deve estar assistindo a gente aí. Muito bem, quando Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, ele tem um texto ali interessante que ele fala, né? Os discípulos perguntam para ele: Senhor, que sinais haverão da tua vinda? Como nós devemos esperar, né? Não só da tua vinda, mas também da consumação dos séculos. Então ele fala uma porção de coisas. O primeiro sinal que ele apresenta, e hoje está muito em voga isso, até peço para você tomar cuidado, porque muita gente está falando sobre sinais da volta de Jesus. Alguns estão extrapolando um pouquinho. É bom cuidar até um pouco sobre essa questão de que sinais estão acontecendo. A gente é muito bom para ficar fazendo aí um levantamento de tantas coisas aí. Mas aqui o primeiro sinal que ele dá é bem interessante. Ele diz assim: porque muitos virão em meu nome. Vede que ninguém vos engane. Primeira coisa, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, aí vai para frente. Mas o que eu queria destacar aqui, duas coisas. Muitos virão em meu nome. E ele diz assim, cuidado, porque muita gente vai falar por mim, e vai até que se identificar comigo, mas não se engane. Então, eu coloco aqui uma profecia até de Jesus, o número de denominações cristãs. Tem um número muito grande de denominações cristãs, muito grande. Chega aí aos 40 mil. Então, muitos falam em nome de Jesus, muitos falam em nome de Jesus. Depois ele vai um pouquinho mais para frente, ele fala de guerra, peste, etc. e tal, e depois ele diz assim, no verso 11, ele diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu vejo dois momentos distintos aqui. No primeiro momento ele diz assim, muitos virão em meu nome, cuidado, né? Fique bem atento para saber quem sou eu de fato, né? Onde eu estou. Não é qualquer lugar que eu estou. E segundo ele diz assim, olha, muitos falsos profetas que enganarão também a muitos. Eu vejo nesses falsos profetas aqui não necessariamente pessoas que falam de religião, mas essas linhas filosóficas que vêm por aí. É o pré-modernismo, pós-modernismo, modernismo, pré-verdade, verdade, e tantas outras coisas, iluminismo e tantos ismos que há por aí. São grupos de ideias, pessoas que vivem ensinando filosofias. Filosofia de que você é mais importante, a verdade está dentro de você, cada um tem a sua verdade é diferente da do outro, então você não precisa aceitar do outro na sua vida. Então, tanto esse primeiro verso que eu li, né, e depois esse outro aqui, esses dois grupos, podem falar da mesma coisa, mas eu vejo aqui no último uma chuva de falsas ideias, de ideias bem legais até, que vão eliminando as pessoas da minha vida. Então eu vou me fechando em mim mesmo, que eu sei, eu posso, a minha ideia, e isso, aquilo. E aí diz assim, e o amor de muitos vai se esfriar. Porque essas filosofias, elas ensinam que a gente tem até que ser solidário, mas eu sou mais importante que qualquer coisa. Então eu tenho que ser o que a minha mente diz que eu tenho que ser.
Então, aqui está bem claro. Então, por isso, por essas duas indicações, eu queria aqui em Mateus mesmo, eu gosto muito do Evangelho de Mateus. Mateus tem 5 blocos assim bem interessantes. E o primeiro bloco, a gente vem aqui a partir do 5, que é uma introdução até o 5, se você está com a Bíblia e quiser me acompanhar. Mas o capítulo 5, 6 e 7 tem uma quantidade de verdades, de coisas lindas sobre a vida cristã. E este primeiro bloco, que começa no 5, fora a introdução, ele vai falar sobre o caráter dos cidadãos que vão para o reino de Deus, para a gente ter o contexto. Eu já falei que muitos viriam em meu nome, tem muitas filosofias, então guarda um pouquinho isso. Agora nós vamos para o contexto do livro de Mateus. Mateus tem interesse de dar uma mensagem do reino para os judeus, escreve para judeus. E ele quer dar a mensagem do reino. Ele quer dizer para os judeus assim, olha, tem esperança. O templo foi destruído, porque ele escreveu depois que o templo tinha sido destruído. O templo foi destruído, mas tem esperança. O templo agora sou eu, é você. Jesus habita em nosso coração. Só que isso não era bem entendido pela grande maioria dos judeus. E ele então começa a escrever, vai escrevendo. Seu objetivo é esse, atingir o coração do judeu com a palavra do reino. A visão do reino era muito importante para Jesus. E aqui nós começamos, nesses primeiros 2 versos do capítulo 5, nós vamos começar a entender um pouco de Jesus. Aqui praticamente ele está apresentando, ele fala do seu nascimento, do batismo, já introduz Jesus na Galileia, mas aqui, quando Jesus abre a sua boca e começa a fazer este que, mais do que um sermão, era dar um pedaço de vida para as pessoas, ele começa a dizer quem ele era. Então, é muito importante isso. Esse texto é muito importante. Ele é tão importante que a gente se esquece do verso 1 e do verso 2, desses 2 versos. Porque bem-aventurado esse, bem-aventurado aquele e tal, são características de quem vai para o reino, ou de quem quer ir para o reino. Conforme eu li no começo, tem muitos Cristos por aí. Muitos virão em meu nome. Mas quem é Jesus? A pergunta é essa. Quem é Jesus? O título que eu escolhi para hoje é assim: muito prazer, sou Jesus. Eu não pretendo aqui esgotar o tema, de maneira nenhuma, inclusive, vamos ficar só com esses 2 versinhos aqui. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Cada um pode ter uma ideia de Jesus. Você vai dizer, desculpa, pastor, Jesus é Jesus. Jesus está na Bíblia. Não, mas tem muitas ideias de Jesus. Por isso que ele mesmo diz, muitos virão em meu nome. Muitos vão falar, olha, aqui está Cristo, ali, eu sou Cristo, eu ensino a verdade de Cristo, mas onde está o verdadeiro Cristo? Nós temos muitas imagens. Primeira coisa, a primeira imagem de Deus que muitos têm é aquela imagem que eles tiveram dos pais. Então, essa é a primeira imagem que as crianças têm de Deus, os pais. Então, elas já levam para a mente esta visão. Bom, se meu pai é muito punitivo, muito injusto, minha mãe, né, são injustos, ou são muito moles, eu vou levar essa ideia de Deus. Então é muita responsabilidade para quem é casado e tem filhos e quer educar esses filhos para que eles vejam quem é Deus, é muita responsabilidade, porque eles estão olhando para você e estão imaginando assim, nossa, Deus deve ser igual meu pai, minha mãe, porque não tem ser humano mais importante no mundo, no universo, do que os meus pais. Então você veja aqui, se os pais começam a ensinar que as coisas boas são premiadas e as coisas ruins são rechaçadas, e a gente com maior boa vontade vai fazer isso. Se você coloca na geladeira um papelzinho e coloca um X nas boas ações, né? Ou coloca ali de verdinho e vermelho nas más ações, e depois conta no final do dia, diz assim, olha, veja quantas coisas boas você fez, mas ó, fez mais coisas ruins. Você está dizendo quem é Deus. Então, essa imagem que a criança tem de Deus, ela vai carregando para a vida. E vão sendo colocadas outras imagens de Deus. Não é? Você vê, por exemplo, alguém fala, estão morrendo lá na África, milhões de fome. Onde que está Deus? Oh, as torres gêmeas caíram. Onde é que estava Deus ali? Onde está Deus? Não é? Foi perguntado isso para a filha do Billy Graham, ela falou, olha, está onde vocês deixaram. Né? Vocês tiraram Deus das escolas, então, agora vocês estão querendo que Deus apareça? Vocês pediram para ele não vir. Deus sempre está onde a gente deixa.
Bom, vamos seguir. Alguns têm a visão de Deus como um policial, aquele que fica anotando tudo. Né? O que está fazendo? Ok, multa. E a multa é um castigo. Lhe dá uma multa, você vai passar uma doença, os fariseus tinham muito essa visão, que qualquer doença era fruto de um pecado. Doença crônica, então, alguma coisa que meus pais, meus avós fizeram e eu estava pagando. Então, a gente carrega várias ideias de Jesus. Aqueles também que carregam aquela ideia de Jesus como um Papai Noel, né? Quando a gente era pequeno, eu morei em Interlagos, quando Interlagos era bem fraquinho. Tinha um autódromo, mas era bem fraquinho. Mas meu pai levava a gente todo ano para o centro de São Paulo, para a gente cortar cabelo, primeiro cortar cabelo, e aí comprar os brinquedos, ou roupas, alguma coisa assim. Só que nessa loja, era a loja Sears, antiga, não tem mais aqui, a gente entrava e tinha o Papai Noel, a gente queria ver o Papai Noel, porque o Papai Noel era muito legal. Você chegava, sentava no colo dele e ele perguntava para você, foi bonzinho esse ano? Aí você às vezes tinha 3 respostas, né? Aí você fazia assim, né? Aí ele, muito bem, tá bom, vai ser bonzinho ano que vem? Vou, então toma uma balinha. Pegava a balinha e saía feliz. Aí você podia sentar num ano e dizer assim, foi bonzinho? Não fui bonzinho esse ano. Mas vai ser o ano que vem? Ah, vou, então toma a balinha. Tá ótimo, sai com a balinha. Aí você podia dizer, todo feliz, fui bonzinho, então toma a balinha. Quer dizer, não tinha jeito de sair sem a balinha. Aí eu descobri isso, depois fiquei muito feliz. Tem muita gente que olha para Deus e pensa que Deus é assim. Deus é um Papai Noel. Sempre fazendo tchauzinho, imagina, te amo, coraçãozinho para lá e para cá, tal. E Deus sempre é conivente, imagina, esquece esse negócio aí, né? Deus deve lançar meus pecados no fundo do mar toda hora. Mas esquecem a contrapartida do ser humano, né? Só da parte de Deus, tchauzinho. Infelizmente, alguns pais são assim, ensinam que Deus é assim. Tem uma porção de visões de Deus que a gente carrega, mas a gente carrega visões diferentes. E o objetivo dessa conversa nossa hoje aqui é justamente isso. É falar um pouquinho sobre esses tipos de deuses que temos por aí. Mas eu adoro só um Deus, o Deus da Bíblia. Pode ser que seu Deus da Bíblia seja muito carrasco. Pode ser que ele seja também muito laissez-faire. Pode ser que ele seja assim, um camarada que não está nem aí, parece que deu corda no relógio e saiu. Se você não sabe o que é corda no relógio, procura o Google que você vai descobrir o que é corda no relógio, né? Hoje não tem mais. Deve ter uns por aí. Mas então, a visão de Deus, a visão que eu tenho de Deus, agora é uma parte importante. A visão que eu carrego de Deus, que eu tenho de Deus, é a maneira como eu vou me relacionar com Ele. Então, se eu tenho uma visão de Deus como um carrasco, eu vou ter medo dele. Eu não vou contar as coisas para ele, vou fazer como eu faço com os meus pais. Eu não conto, não conto. Se eu sei que eles vão dizer não, eu nem peço, eu vou. Então, eu vou me relacionar assim com Deus. Eu me relaciono na maneira como eu enxergo aquela pessoa. Entra um colega novo na classe aí todo mundo olha para ele ou para ela, né, e diz assim, não gostei da cara dele. É uma maneira. E você começa a se relacionar com essa pessoa desta forma. Alguém te apresenta o colega, vamos dizer, o mesmo colega, mas alguém te apresentou antes dele entrar, um amigo íntimo seu, disse assim, olha, esse daqui é o fulano de tal, está chegando agora para a nossa escola, vamos ajudá-lo. Aí você já abre o coração, porque você tem uma ideia diferente dele. A ideia que a gente tem de uma pessoa é a maneira como a gente se relaciona com essa pessoa. Se eu não tenho a ideia correta de Deus, eu vou me relacionar com ele da maneira equivocada. Se eu não tenho a ideia correta de Deus, eu repito que isso é importante. Então, quando Jesus diz assim, muitos virão em meu nome, ele não está falando para 2054, ele está falando para aquele tempo. Muitos viriam em seu nome. O que aconteceu logo no começo da igreja? Um dizia que podia circuncidar, que aliás devia circuncidar o homem, que se tornasse cristão. Se ele não fosse judeu, tinha que ser circuncidado. Outros diziam, não, vamos continuar todos os métodos dos judeus. Vamos só acrescentar Jesus, mas... Aí, de repente, começou a vir outras ondas, né? Não, Jesus é o homem, Cristo é Deus. Então, quando nasceu Cristo, um milagre, uma mulher virgem. Aí nasceu Cristo. Aí, quando ele foi crescer, entrou Jesus e saiu Cristo. Aí, quando ele foi ser batizado, voltou Cristo.
Aí ele ficou 3 anos e meio como Cristo. Aí quando foi morrer na cruz, virou Jesus. E morreu o homem, não morreu Deus. Então, ideias as mais absurdas que a gente pode colecionar vieram. E nunca pararam. Então, a partir do momento que Jesus disse, virão muitos Cristos em meu nome, né, dizendo que sou eu, muitos virão em meu nome, cuidado, é dali até aqui. E hoje nós chegamos ao absurdo de termos aí pessoas interpretando o mesmo texto de 40 maneiras diferentes. Não é? Que aconteceu? Isso é profecia. A gente tem que buscar o texto bíblico, tem que se aprofundar na Bíblia e na relação com ele para descobrir quem é Jesus. Quem é Jesus de fato? Então, se eu lhe fizesse essa pergunta agora, escreva em 2, 3 linhas. Quem é Jesus? Quem é Deus? O que você escreveria? O que estaria escrito no seu papel? É de se pensar. Quem é Jesus para você? A maneira como você o enxerga é a maneira como você vai se relacionar com ele. E aqui, para indo já para os finalmente, a gente encontra aqui no capítulo 5, os versos 1 e 2, o que vem depois é tão grande que a gente até nem lê muito esses versos, né? Nem lê. É como o caso da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, lá em Lucas 15, o texto é tão grande, tão importante, que a gente nem lê os 2 primeiros versos, que são extraordinários. Tem todo o contexto aqui. Aqui, Mateus começa a apresentar Jesus para as pessoas. Quem é Jesus? Mateus apresenta. E ele diz aqui, versos 1 e 2, diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, aí, felizes os humildes, tal, e vai para frente. Bom, quem é Jesus? Será que a gente consegue enxergar Jesus nesta apresentação? Aqui parece que Mateus colocou, inspirado pelo Espírito Santo, tudo aquilo que você e eu precisamos saber a respeito de Jesus. Eu estou sendo um pouco exagerado, né? Mas aquilo que precisamos saber de Jesus para entender o que vem depois. Para entender este sermão da montanha, bem-aventurado esse, bem-aventurado aquele e tal, a gente tem que entender esse Jesus. E ele coloca um Jesus assim, primeiro, Jesus. Quem é Jesus? Jesus vem da raiz de Josué, José, era um nome comum naquela época. Tinha muita gente que se chamava Jesus, até alguns creem que Barrabás também se chamava Jesus por causa da frase de Pilatos, né? Que farei deste Jesus chamado Cristo? Acho que o outro também era Jesus, não sei, pode ser, mas era comum. Nome comum. Então, pelo nome já não tinha nenhum atrativo. Pelo nome, não. A gente tem vários nomes, né? Eu tenho um nome, você também tem um nome, claro. O meu nome deveria ser Ricardo. Meu pai esqueceu, ficou tão feliz em ver aquele menino bonito nascendo, que para o pai toda criança é bonita, e eu já fui bonito, então. Creio nisso. E ele vendo, se esqueceu. Chegou lá no cartório, qual é o nome dele? Agora, minha mãe que escolheu. Começa com R, ele começou a falar uns nomes, esse, Ronaldo, é esse mesmo, põe aí. Quando ele chegou em casa, tomou uma bronca, né? Porque era Ricardo o nome, mas todo mundo tem um nome. Pode ser que, na minha época, não tinha nenhum Ronaldo que fazia sucesso. Não é? E eu perdi essa época. Mas aí vieram alguns Ronaldos que fizeram sucesso e teve um monte de crianças com nome de Ronaldo. Elvis Presley, na época do seu auge, e até hoje, muitos garotos chamam-se, ou são chamados de Elvis Presley, ou Elvis, em homenagem. Um artista de novela, às vezes pega aquela novela, aquela coisa, todo mundo chama aquele nome. Né? Então, pelo menos está ligado com alguma coisa. Jesus é um nome muito simples. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode aprender de Jesus é que ele é uma pessoa simples. Ele não é complicado. É fácil, é Jesus, pronto. Não tem complicação. Há nomes que são preparados, assim, você pega um pedaço do nome do avô, um pedaço do nome da avó, um pedaço do nome do pai e um pedaço do nome da mãe. Aí sai Ginovicladildo. Pronto, saiu o nome. Aí fica uma confusão de nomes aqui, né? E tem vários nomes assim no Brasil. O Brasil é muito craque em bolar nomes, né? Criar nomes. Às vezes a gente pergunta o nome de alguém, como é seu nome? Fala o nome, se esquece logo em seguida. Porque não é simples, é complicado. Agora você cumprimenta alguém, essa pessoa diz assim, eu sou Giovanni. Na hora, pronto. Já gravei, eu tenho um amigo Giovanni.
né? Ou outro nome qualquer, que seja descomplicado. Jesus era descomplicado desde o nome. Desde o nome ele era descomplicado. Era uma pessoa comum qualquer. Só que ele diz que Jesus está fazendo uma coisa aqui muito legal. Está vendo. Está vendo. Jesus vendo as multidões. Qual era o objetivo de Jesus aqui na Terra? Pessoas. Ele veio aqui na Terra para se envolver com pessoas, morrer por pessoas. Não há nada mais importante no reino de Deus que pessoas. Deus é o supremo, mas tem as pessoas. Essas pessoas são importantes para o reino. O reino sem pessoas. Deus é suficiente em si mesmo, mas ele quer compartilhar essa alegria que ele tem, o entusiasmo com pessoas, com criaturas. E ele fez várias, eu não sei quantas. Eu só sei de alguns 3, 4 tipos de anjos e nós aqui. Mas deve ter mais. Deus não tem só uma orquídea ou 5, tem centenas de orquídeas. Deus é assim, beleza supérflua. Deus trabalha assim, não tem jeito. Ele é maravilhoso. Então, aqui, ele está vendo pessoas. Só que o ver, o grego é uma língua difícil. O Giovanni estudou grego também, eu estudei grego 2 anos, estudei 1 ano de hebraico na faculdade, mas são línguas difíceis. Mas o hebraico, para mim, era mais fácil. E ele é mais fácil. Porque com uma palavra em hebraico, aí você tem que ver o contexto, mas você tem uma porção de situações. Grego, não. Grego, não. Grego diz assim, eu vou dificultar a vida das pessoas. E tem uma palavra para cada ação. Para o verbo amar, tem várias palavras, pelo menos 4 que a gente conhece. E a mais famosa é ágape, né? Agapetós, amor. Filéu, eros, né? São cada coisa uma palavra diferente. E para o ver, tem 5 palavras para ver. Tipo assim, você viu a fulana lá no shopping ontem? Não reparei. Bom, então você olhou, não viu. Isso é um tipo de ver. Você viu a fulana lá no shopping? Ela estava acompanhada do seu marido? Assim, rapaz, eu a vi, mas não vi se ela estava acompanhada. Não prestou atenção, mas prestou um pouco. E assim, são graduações, não vou fazer todas as graduações, mas a última é assim, você viu, vi, ela estava com um chapéu amarelo, estava com o marido, uma criança de 4 anos, estava indo aqui, comeu ali, tal, você viu. Então a gente tem essa diferença em português, não sei como é que é o francês aí, os experts aí, mas é olhar e enxergar. Olhar é uma coisa, enxergar é outra coisa. Você olhou, viu, mas não se aprofundou. Não viu detalhes. Então, enxergar é detalhes. O filho vem com um pedaço de papel, eu ia pegar um papel que está aqui, mas ele está muito escrito aqui, não vai dar. Mas o filho vem com um pedaço de papel e diz assim, olha, papai, que eu desenhei. Ah, legal, legal. Você vê um monte de rabisco e bolinhas, retinhas e tal. Ah, bacana, bonito, é um cavalo. Eu falo, não, papai, é você. Eu fiz você aqui, a gente não enxergou. Eu entrei na casa de um membro da igreja outro dia e tinha um quadro na parede. E eu fiquei olhando aquele quadro, ele falou, já volto, pastor, e tal. Eu fiquei olhando, cara, o que esse quadro está falando, né? O que tem esse quadro? Eu olhei, eu vi um negócio parecido com uma crista, eu falei, deve ser um galo. Mas é um galo bem moderno, assim, um negócio que tem que ficar um tempão. Aí conversamos um pouco, falei, esse quadro aí é um galo? Ele falou, pastor, como é que o senhor percebeu? Eu fiquei um tempão olhando ali também, né? Mas se você não presta atenção, você não enxerga muita coisa na vida. Muita coisa. Você passa pela vida sem enxergar as melhores coisas. Tem um livro, 100 coisas que eu quero fazer antes de morrer, 100 lugares que eu quero visitar antes de... Mas 100 coisas que eu quero fazer. E assim, coisas simples que não custam nada, você não enxerga. Você não enxerga. Às vezes tem aí você gosta de música, tem uma sinfônica tocando lá em algum lugar, tal, mas a tua vida está corrida, você não enxerga, perto da tua casa, você nem... As pessoas que passam do seu lado, às vezes você não está nem aí, porque você está com cabresto, né? Sabe o que é cabresto? Aquele negócio, vê no Google lá. É aquele negócio que impede o animal de ficar olhando para o lado para ele não se distrair, vai só para frente. A gente vive assim nesse mundo, só eu, meu caminho, meu jeito, meu lugar, meu carro, não presta atenção aos outros. Então, Jesus aqui, ele usa o verbo mais complexo de ver. Jesus, um homem simples, vendo, mas vendo detidamente. Tinha lá a senhora com a criança, não era mãe, ele via que era a avó da criança. Dizia assim, a senhora é a avó dela.
Sim, sua avó. E sua filha, seu filho? É meu filho. Ah, ele está em casa trabalhando. Ah, muito bem, tá. E vocês, dois jovens aqui, estão conversando? São amigos? Ou são mais que amigos? Acho que Jesus ele ia entrando na vida das pessoas. E conversando com o trabalhador cheio de filhos, com aquele casado, mas não tinha filhos ainda, ia conversando. Então, Jesus estava vendo a multidão e estava participando da vida da multidão. Tanto é que ele faz uma coisa aqui muito interessante. A multidão para ele não era um bloco. A multidão para ele era fracionada. A multidão para ele tinha um pouco de cada um e ele podia ver todos. Não era uma cor, eram várias matizes. É assim que Jesus consegue enxergar. Você pode pensar num camarada assim? Eu estive na África, fui missionário lá, o pastor mencionou, fui sequestrado e tal. E quem me sequestrou, quer dizer, foram soldados, mas a mando de um homem chamado Jonas Malheiro Savimbi. Ele era um general que estava na guerrilha, tinha sido ministro de uma das pastas, quando Portugal tentou dividir entre os 3 partidos as pastas, um presidente português e depois daria liberdade, e a coisa tomou outro rumo, um dos partidos assumiu o poder e os outros foram para as matas e esse foi um deles. E esse Savimbi disse que quando ele estava fazendo discursos, né, no palanque para a multidão, em Angola tem aí acho que umas 5 línguas nacionais e tem uma porção de dialetos. E essas 5 línguas nacionais são difíceis, eu tentei aprender um pouco, só cumprimento, alguma coisa bem leve. Mas elas são diferentes, tem algumas coisas iguais. Então, eu vou citar algumas, né? Umbundo, Quimbundo, Quioco, e tem outras aí que eu não me lembro mais. Diz que ele estava falando e via um grupo de pessoas diferentes, ele já sentia que eram diferentes, ou alguém lhe avisava, estão chegando os quiocos aí. E ele estava falando em Umbundo, pois ele conseguia fazer um discurso para os 2 grupos entenderem. Diz que era muito inteligente. E estavam vindo os quimbundos, e mais ele falava. Aí tinha um grupo de idosos na frente que não sabiam falar nenhum daqueles línguas nacionais e os dialetos, ele falava dialeto um pouco ali. Esse era um homem que falava muitos idiomas. E quando ele esteve no campo de prisioneiros, eu vi isso. Ele sentou, colocou todos nós ali prisioneiros, éramos 16, e começou a falar. Em que língua vós quereis que eu vos fale? Ele falou assim. Falei, puxa vida, hein, camarada. Bom, português, percebem, eu falo perfeitamente, falo espanhol, falo alemão um bocado, estudei na Suíça, falo francês, falo o chinês, o mandarim e tal, e foi. Eu falei, meu pai do céu, né? Não, pode falar em português mesmo. Aí uma das enfermeiras que estava conosco, solteira, que era da Suíça, ela falava bem o francês, falava alemão também, inglês, o suíço fala tudo. Né? Então ela estava ali e ela começou a chorar. E quando ele começou a perceber que ela estava chorando e falando, ele mudou para o francês na hora e começou a falar com ela em francês, ela se acalmou. Então, uma percepção incrível. Né? Jesus, ele olhava a multidão e via pessoas. Será que a gente olha também e vê pessoas? A gente olha a nossa família e vê pessoas. É muito importante isso. Esse olhar de Jesus é importante para nós aplicarmos em nossa vida. Aí ele segue. Vendo Jesus as multidões, subiu para o monte. Não fugiu da multidão. É que ele estava tão embaraçado ali que ele subiu. Subiu para poder enxergar melhor, para poder individualizar. Esse é o assunto de Cristo. Subiu para individualizar. Isso é maravilhoso para mim. Esse Jesus aqui que eu quero na minha vida. O Jesus que me individualiza. Jesus que me individualiza, me chama pelo nome. É tão desagradável quando as pessoas dizem, você aí de amarelo, ou você aí. Né? É meio assim, agora quando te chamam pelo nome, né? Valdir, opa, sou eu. Eu quando faço viagens e dou meu passaporte, eu tenho paciência. Quando entro no Brasil, de volta, tenho paciência. Eu já falo assim, tenho homônimos, e eu tenho muitos homônimos. E os camaradas, olha, os Ronaldos de Oliveira por aí estão dando trabalho no Brasil. Viu? É gente que não paga pensão, gente foragida e tal. E eu já fiquei até 15, 20 minutos aguardando, eles vão lá dentro, voltam, tá, o senhor está tudo ok e tal. Certo? Mas é triste, né? Mas o nome é importante. O seu nome é o seu patrimônio. Bateu o nome da mãe. Bateu o nome do pai. Aí a data de nascimento, aí os documentos, né, que a gente apresenta. Mas Jesus, ele individualiza. Esse é o assunto de Jesus. Ele veio para individualizar. Ele vem individualizando. Subiu. O que Jesus fez?
Quando ele estava embaraçado com a humanidade aqui, ele também subiu, ele está lá no céu. Se ele estivesse conosco hoje aqui, ele está aqui no Morumbi, bom, vocês aí não poderiam vê-lo, a não ser por uma live. Se ele estivesse em Paris, vocês também, vocês o veriam, e nós é que não veríamos, apenas, a não ser que fosse pela live. Não poderíamos tocá-lo, falar com ele, assim pessoalmente. Então ele subiu, ele está num lugar que ele pode ser o nosso intercessor, ele pode cuidar de todos nós. Não amplia a visão de Jesus assim? É esse Jesus que Mateus vai apresentar para os judeus, dizendo, olha, esse é o rei do reino, é esse daqui. Maravilhoso, sensacional. Não é como os líderes judaicos ou como os líderes romanos. Este homem pensa nas pessoas, ele vê as pessoas, ele enxerga, ele se afasta para poder ver mais gente. E aí ele faz uma coisa extraordinária. Ele se assenta. E aqui diz, e como se assentasse, é tipo assim, eu estou ameaçando sentar, aproximaram-se os discípulos. Eu entendo aqui que ele ia se assentar, ou ia se assentando, e aproximaram-se os discípulos. Tipo, quando eu começo a me assentar, eu já estou dando um link para você entrar em contato comigo. Eu já estou fazendo um sinal para você. Você é bem-vindo. Vamos conversar. Mas quando a gente está em casa e recebe alguém, e recebe essa pessoa em pé no portão, ou sei lá embaixo, na entrada, ou só pelo interfone, você não está dizendo nada. Ah, valeu, obrigado e tal. Agora, nessa época de quarentena, que eu estou há 47 dias em casa. Saí umas 5, 6 vezes para dar umas caminhadinhas aí de manhãzinha, bem cedo. Hoje foi um dia desses, foi muito bom. Por aí, mas a gente não vê gente, né? E muita gente vem me trazer coisas aqui. Um vem trazer figo, outro vem trazer jaca, que eu gosto muito de jaca, o outro vem trazer pastel. Nós temos uma feira dentro da igreja às quintas-feiras, né? Falar em pastel, já o pastor deu uma salivada ali. Mas ele é assim, vem trazer, ó, pastor, eu trouxe um negócio aqui, tal. A gente vai lá embaixo buscar, mas a pessoa já vai embora. Daqui a pouco o pastor associado, que é o pastor de jovens, Daniel, vai me trazer as compras aqui. Ele está fazendo as compras para mim, porque a gente não pode sair, eu sou do grupo de risco, a idade e tal. Não parece, mas eu tenho mais de 60, né? Ainda bem que não parece. Mas ele vem aqui, toca a campanha e sai correndo. Eu não consigo nem vê-lo. Hoje encontramos uma família no caminho, que ficaram longe, nós também, batemos o cotovelo ali, batemos o cotovelo, tal, e ficamos longe, mas vontade de abraçar. Tem uma menina linda, Laurinha, vontade de dar um beijo naquela menina. Então, mas não dá, não temos essa possibilidade. Em casa, eu gosto que as pessoas entrem, ó, sobe, imagina, vai deixar um negócio aí, sobe aqui. Agora eu não estou podendo dizer isso é um martírio. Mas Jesus se assentou, dando permissão para as pessoas se aproximarem dele. É para isso que ele veio. Ele se assentou no seu trono, ele se assentou lá no seu trono, não para ser maior do que os outros. Ele se assentou no seu trono para saber, para você e eu sabermos que podemos ir até ele. É esse o Jesus. Tem muitos que vão vir em meu nome, mas esse é o Jesus. E ele começou a ensinar as pessoas. Coisa linda. Quando Jesus se assenta, ele diz assim, meu tempo é seu tempo. O que você precisa? Várias vezes, mas eu me lembro muito bem de um jovem que me procurou, e eu estava saindo, eu trabalhava na associação nessa época. Ele me disse assim, pastor, tem que falar com o senhor. Ele também trabalhava na associação. Disse, pastor, preciso falar com o senhor 5 minutos. E a gente que lida com gente, né, sabe que, né, pastor, quando a pessoa chega, vou falar com o senhor 2 minutos, você pode esperar meia hora para frente, né? Se falou tempo, é porque vai gastar. Se não falou tempo, é porque vai ser rápido. Essa é a minha experiência. Mas ele veio e disse, rapaz, eu estou saindo agora, eu tenho que ir até o centro de São Paulo, eu tenho uma reunião. Aí ele botou a mão no meu ombro, um jovem. Disse assim, pastor, 5 minutos, por favor. Aí eu falei, tá bom, sentei. Ele falou 1h45. Eu não fiquei marcando a hora, só que eu vi a hora que eu tinha que sair e a hora que ele foi embora. Ele falou, chorou, riu. Eu fiz umas 5 perguntas na conversa toda. Ele queria soltar. Aí, de repente, ele olha para o relógio, né, o tempo que tinha relógio aqui ainda, ele olhava o relógio, pastor, desculpa, pastor, sua reunião. Eu falei, não, cara, isso é mais importante, está tudo certo. Aí fizemos uma oração e ele saiu. Antes de sair, quando ele estava saindo, ele voltou e disse, pastor, desculpa, muito obrigado pelos seus conselhos, foi muito boa a nossa conversa. Bom, primeiro, aquilo lá foi um monólogo, não foi conversa. Ele falou o tempo todo. Ele que falou. Ele que abriu. Eu fiz 4, 5 perguntas só, mais ou menos.
Ele precisava o quê? Falar. E quando você fala, você organiza suas ideias. Não sei se você é assim. Eu, quando vou estudar, as minhas provas aí de mestrado, doutorado, eu tinha que ficar repetindo. Puf, aí entrou. Aí eu entendi a estrutura, aí tá feito. Aí não tem erro. Mas eu tinha que entender a estrutura. Muitas vezes eu fui sem entender a estrutura e me desestruturei todo, né, nos resultados. Mas quando eu entendo a estrutura, tá bem. Eu falo alto, aí eu gravo mais. Então, quando você fala com outras pessoas, você acaba organizando as suas ideias. É muito legal. Por isso que a esposa precisa falar com o marido precisa falar com a esposa muito. Às vezes nós, homens, não temos tanta paciência assim. Né? Mas falar organiza as ideias. E esse jovem foi isso. Eu falei com ele, quatro coisas, 5, e ele disse, obrigado pelos seus conselhos. Não, eu ouvi. Pastor José Maria Barbosa, eu gosto muito, está aposentado, está lá no NASP, Engenheiro Coelho, foi meu pastor, assim, modelo. Gosto demais dele. Ele dizia assim, Deus fez 2 ouvidos e uma boca. Ele dizia muito assim, para mostrar a proporção que a gente tem que usar cada um. Então, às vezes, a gente usa mais este daqui do que este. Se tem uma rodinha de 4, 5 pessoas falando, você tem que esperar a pessoa fazer assim. E aí você entra. Isso é a técnica, né? A pessoa está falando, se ela deu uma respirada, você entra, porque senão você perdeu a vez. Você não vai contar o que você quer contar, porque todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar. Aí Jesus se assenta, ele está dizendo assim, eu estou com vocês aí. Meu tempo é o tempo de vocês. Não está olhando para o relógio. Já conversou com alguém assim? Aham, é verdade. Não está prestando atenção. Não está escutando. Está ouvindo, mas não está escutando. Jesus não. Aí os discípulos se aproximam e ele começa a ensinar. Isso aqui é aula, não é sermão. Isso daqui é um pedaço. E sermão e aula precisam ser, né, dar um pedaço da gente. Aí Jesus começou a dar um pedaço dele. Isso que é Jesus, esse que é Jesus. Quando você lê a Bíblia, você pega um pedaço de Jesus. É o pedaço que ele deixou para você. Quando você ora com ele te dá um pedaço dele. Ele te dá um pedaço da cruz dele em alguns momentos. Que é sua cruz, na realidade, não é dele. Ele pegou a sua cruz. Ele te dá um pedaço. Aí alguém reclamou outro dia assim, pastor, eu estou pedindo paz para Deus, mas ele não me dá paz. E contou lá uma situação da família. Naquele filme Noé, mas o Noé é aquele que constrói uma arca, acho que em Washington, né? A cidade acho que é Washington DC, alguma coisa assim com o Capitólio, assim. Ele faz uma arca, Deus pediu e ele começa a ter barba grande, mudar a roupa, e a família ficou desesperada, os vizinhos rindo dele, e Deus é aquele Foreman, não sei o que, Foreman, esqueci o nome daquele ator, negro, simpaticíssimo, faz o papel de Deus em vários lugares aí. Mas ele se aproxima da esposa desse rapaz. Eu tinha isso na cabeça, mas ele botou em umas palavras tão boas assim, e vale a pena até ver um pedacinho do filme. Ela estava triste, pediu comida, ele vai servi-la, por fim não a serve, e diz assim, você está preocupada? Não, estou preocupada. Estamos aí enfrentando. Você é esposa do Noé, né? Aí ele ri e diz, mas nós queremos paz, nós queremos paz. Mas Deus, ele só dá oportunidades. Como assim dá oportunidades? Se você pede paz, ele te dá uma oportunidade para você desenvolver a paz. E paz não é assim, toma paz aqui, e o outro óculos, né? Tá aqui, paz, para você. Pega a paz aí, leva. Não é assim. A paz você vivencia numa experiência. Se você quer perdão, Deus te dá uma oportunidade para você viver isso. Diz que Deus é cheio de oportunidades. Ele dá oportunidades para você conhecer uma faceta dele. Ele dá oportunidades para você ver alguma coisa do caminho. Deus me levou para a África como missionário e me deu uma oportunidade de conhecê-lo. Porque nós chegamos e fomos sequestrados logo na segunda noite. E eu briguei muito com ele. Mas ele estava me dando uma oportunidade para eu aprender uma porção de lições. Algumas eu confesso que não aprendi ainda. Espero que eu aprenda. E outras eu aprendi. Isso foi uma beleza. Oportunidades. Deus dá oportunidades para a gente. E aqui ele senta para ensinar. Aqui ele senta, e aqui o contexto é lindo, eu gosto muito de pregar sobre isso aqui, também não vou pregar hoje. Mas ele começa com uma palavra, isso eu vou falar. Macários. O que é Macários? Macários não é o gol que você viu o seu time fazer. Porque o outro pode, dali 5 minutos, fazer um gol contra. Ou um gol contra o seu time. Não é isso.
Não é a nota que você tirou, que beleza, não. E não é nem o diploma da faculdade. Macários é um negócio muito maior. Macários não tem fim. Eu só consigo entender Macários de um jeito. No nascimento de um filho. O Giovanni tem 2 meninas lindas. E eu parece que vou ter netas também. Minha neta mora aí, perto de Luxemburgo, aí, na Alemanha. Tem 17 anos. Linda menina. E agora meu outro filho teve uma filha, 2 anos, e agora vai ter outra filha. Vou fazer uma coleção de meninas aí. Mas é tão bacana isso. Quando meu filho mais velho nasceu, não dá para explicar. Eu esqueci onde tinha posto o carro. Depois fiquei procurando nas ruas ali perto da Liberdade, em São Paulo. Onde é que está? Cadê meu carro? Não sei onde está meu carro. A gente fica tão assim, feliz. Feliz é isso. Felicidade, Macários, é mais que felicidade. Não acaba, porque o filho está aí. E cada fase é uma alegria diferente. Aí ele diz assim, você quer ser Macários, quer ser mais feliz do que qualquer outra coisa que você receba? Seja humilde. Quem que é humilde? É aquele que se deixa dirigir. Eu não sei o caminho, eu sigo quem sabe. É isso. Se você deixar Jesus dirigir sua vida, esse Jesus aqui maravilhoso, você vai ser Macário, sabe por quê? Porque você vai para o reino de Deus. E o reino de Deus não é para quem merece. Nunca foi e nunca será. O reino de Deus é para quem precisa. Estou perdido? Preciso. Vem, eu te mostro o caminho. Esse Jesus. E esse mesmo filho, meu mais velho, eu já contei essa história em outros lugares, ele foi operado a fimose. É a circuncisão, né? Marcamos o dia, e aí ele começou. No dia, ele tinha uns 4, 5 anos, 5 anos, acho que. E começou a dizer assim, pai, eu não vou fazer a operação. Eu falei, vai sim, papai vai levar você, vamos falar, mamãe também. Não, eu não vou. Eu tenho que tomar injeção. Ele é doido por injeção, né? O contrário. Tem que tomar. Não vou tomar injeção, dói. Imagina eu tomar injeção. Filho, mas dói, mas você tem que tomar para dormir e tal. Não vou tomar. Aí você conversa, a mãe fala, o pai fala. Chegamos no hospital, fui pro quarto, colocou aquela camisolinha para ficar pronto para a cirurgia. Entrou a enfermeira. E ele antes estava me dizendo, pai, a injeção. Eu falei, filho, tem que tomar. Não tem jeito. Mas dói. Eu falei, eu sei, mas tem que tomar. Aí entra a enfermeira com aquela bandeja. Bom dia, bom dia. Oh, quem é o André? Quem é este menino bonito, forte, elegante, maravilhoso, com a cara do pai? Essa parte eu que acrescentei aqui. E tal, que coisa. Vamos tomar um piquezinho. Ela olhou para ele assim, com aquele sorriso, né? Aí ele falou, não vou tomar. Não vou tomar, não quero tomar. Pai, não vou tomar. Eu falei, calma, filho, vem aqui, senta no colo. Pus ele assim, com as perninhas para trás, né? Sentei, abracei ele. Tem que tomar, filho. Pai, explica para ele que não dói nada, é só um piquezinho. Eu falei, não, filho, dói. E se você mente para o seu filho que não dói, aí você está no sal, né? Aí você perde. Não fala que, não minta. Não, dói, mas tem que tomar. Aí ela me olhou assim, falou, não está me ajudando nada esse pai? Bom, vem cá, filho, vamos fazer o seguinte. Aí eu pensei em fazer um negócio, falei, se não der certo, pronto, né? Falei, filho, o papai vai tomar junto com você. Mas ele me olhou assim, ela também me olhou, falei assim, me abraça. E ela vai colocar na sua poupancinha aí a injeção. E eu quero saber quanto está doendo para eu sentir igual você. A gente vai sentir junto. Ele me olhou, falei, vai dar certo, não vai dar certo? Deu certo. Aí ele me abraçou. Aí a senhora ficou me olhando, eu falei, pode aplicar. Quando ela passou aquele gelzinho lá, o álcool, ele já deu uma apertadinha. Depois ela enfiou a agulha e foi apertando, caladinho, não falou nada. Aí ela tirou a agulha, ele deu aquele suspiro, e ela estava ali, atônita, né, dizendo, tá vendo como não doeu? Eu falei para você que não ia doer. Aí ele olhou para ela assim, aquela carinha, meu pai sabe quanto doeu. Meu pai sabe. Sabe, Jesus é esse ser incrível. A gente senta no colo dele e diz assim, neste mundo tereis aflições, filhos, filhas. Mas vai passar, eu passei tudo isso. Vem cá, pega no meu pescoço aqui, vai. Quero saber quanto está doendo. É um dordômetro, né? Quero saber quanto. Fala para mim quanto está doendo. Eu quero saber. Quando você compartilha uma dor, ela tende a diminuir. Quando você compartilha a culpa com ele, Senhor, eu estou culpado. Você sente o fardo sair. E eu gosto de Ellen White, uma expressão que ela diz assim, quanto mais pesados forem os vossos
fardos, maior será o vosso alívio quando os depositardes aos pés da cruz. É esse Jesus. É o Jesus que está olhando, ele não deixou de olhar você. Conversando com uma pessoa outro dia, eu falei, mas tem que orar, vamos orar. O pastor, eu vou orar para Deus, ele está tão ocupado. Eu vou resolvendo meus problemas. Ele quer saber disso. Ele fica ansioso com uma palavra sua, por isso que a oração é importante. Esse Deus do universo olha para você e para mim agora, nesse instante. Então, não se sinta sozinho, sozinha, nem na pandemia, nada, não se sinta sozinho. Ele está com você. Ele olha para você com um olhar profundo, não como um Papai Noel, tanto faz, e tampouco como um policial, um cão de guarda, não. Ele olha para você e diz assim, com amor eterno te amei. Quem ama se sacrifica pela outra pessoa. O amor que não se sacrifica não é filéu, não é agapau, não tem que ver nada com Deus. Amor tem que se sacrificar. Amor é uma decisão. Você decide amá-lo, ele decidiu amar você. Você diz assim, eu não quero que o senhor me ame. Não adianta, ele vai continuar te amando. Ele se assenta, dá tempo, você conta com alguém o tempo inteiro, 24 horas. E eu espero que Deus conforte sua vida. Bom, eu respondi quem é Jesus? Não respondi não. Porque isso a gente só aprende vivendo. A gente pode tirar umas lições aqui da palavra, mas a gente só aprende vivendo. Com Jesus, por Jesus. E a nossa função, depois de sabermos quem ele é sermos Jesus para as pessoas. Vamos ser Jesus para os outros. Assim eles vão captar. E se a gente tiver o amor de Deus no coração, aquele versinho da Bíblia de João 13, acho que é 13:35, alguma coisa assim. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros como eu vos amei. Que Deus te abençoe. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Não sei se oro agora aqui. Vamos orar. Mas eu queria que você tomasse uma decisão. Escreve aí na nossa página do Facebook, da Igreja de Língua Portuguesa de Paris. Eu aceito esse Jesus. Hashtag eu aceito. Escreve para a gente saber. É bom confirmar uma decisão, mas eu já sou cristão. Mas ok, dá uma confirmadinha. Porque a gente tem que todo dia falar eu te amo para a esposa ou para o marido, ou uma atitude de amor. Nem sempre falada, às vezes é uma atitude. A gente não pode deixar de ter atitudes de amor para com aquela pessoa que a gente ama. Todo dia uma coisinha. Todo dia uma coisinha. E é esse Jesus que a gente quer. Eu aceito. Põe lá, aceito. A gente vai orar por você. É muito importante. Vamos dizer que tem alguém aqui que ainda não frequenta a comunidade, alguma coisa. Diz assim, eu aceito, eu quero. Eu quero estudar a Bíblia. Põe lá, eu quero estudar a Bíblia. Eu adoraria estudar a Bíblia. Esse livro aqui é incrível. Eu tenho algumas meninas aqui, porque eu só chamo elas de jovens senhoras, elas ficam bravas. Então eu vou chamar de meninas. Aqui a gente se reúne terça e quinta, a gente estuda a Bíblia. Um grupo simpaticíssimo. Tem gente aí que eu sei que tem gente que está vendo. Estudam a Bíblia está transformando a vida das pessoas. As pessoas gostam. Sempre tem alguém novo, uma pessoa nova. Eu estudo com jovens também. Eles gostam de estudar a Bíblia. Casais, a Bíblia faz bem. Então, se você quer estudar a Bíblia, põe aí, quero estudar a Bíblia. Onde for, entre em contato com o pastor Giovanni, aí ou aqui comigo, tanto faz. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida nas mãos dele? Ele é grande o suficiente para nos abraçar. Ele é grande o suficiente para cuidar da gente. Pai bondoso, muito gratos te somos pela bênção deste momento. Queremos pedir, Senhor, uma bênção especial para os jovens que estão vivendo em Paris, ali nos arredores de Paris, que passaram por essa pandemia, que talvez até alguns perderam seus empregos. A distância do Brasil, a vontade de comer uma comidinha brasileira, alguma coisa que só tem aqui, como a jabuticaba, alguma coisa que só tem aqui, como a jaca. Senhor, é mais do que isso, a gente quer as pessoas. Muita gente sentindo saudade, muita gente. Fala pelo WhatsApp, fala pelo Zoom. Não é a mesma coisa, a gente quer cheirar as pessoas. Senhor, mas estão lá, vivendo, lutando. Pedimos uma bênção para esses jovens casais, para essas famílias que estão aí. Cuida delas. Cuida da Elaine, Senhor, e do seu esposo. Abençoa esse querido casal. Guarda, Senhor, cada um daqueles que estão conosco aqui nesta live. Abençoe ao pastor Giovanni,
sua esposa, suas filhinhas, que ele seja sábio para poder dirigir o trabalho aí, pregar a palavra e ser Jesus para as pessoas, em português e em francês. Que ele seja esse Jesus maravilhoso, grande, poderoso. Dá a tua bênção, Senhor, para todos e que a programação que se segue seja também tranquila e possa falar ao nosso coração. É esse Jesus que nós queremos. É desse Jesus que nós queremos viver. Em nome dele, amém. Deus abençoe você, tá bom? E assista o programa Reavivados pelo YouTube, Reavivados por Sua Palavra, NT, tá bom? Tá lá o programa todo dia, um capítulo novo da Bíblia. Hoje foi o capítulo 91 do Salmo, muito bonito. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado ao pastor Ronaldo Oliveira por essa linda mensagem. Com certeza, o Senhor nos trouxe, nesse momento de pandemia, uma esperança que nós não estamos sozinhos. E com certeza todos nós aceitamos essa hashtag, Eu Aceito Jesus. Deus possa abençoar ricamente ao pastor e toda a sua família. Nós gostaríamos de agradecer a você que está nos acompanhando aí, da Bélgica, Portugal, aqui de Paris. Nós temos pessoas acompanhando a gente da Suíça. Nós temos também pessoas aí do Brasil que estão nos acompanhando, aquele talvez pelo Facebook do pastor. Nós temos pessoas da cidade de São Paulo, Paraná, Maceió e Salvador. Muito obrigado pela sua companhia, que você também, juntamente conosco, possa aceitar essa hashtag Eu Aceito Jesus. Você possa ter certeza que você não está sozinho. Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu gostaria de fazer um convite para você jovem aqui de Paris, para você jovem aí do Brasil, do Cabo Verde, onde você está nos acompanhando, que você possa curtir a nossa página IASD Paris, curta a nossa página aí, que é muito importante para nós aqui da Igreja de Paris, porque temos projetos muito bacanas para poder juntos levar o amor de Deus para muitas pessoas. Com certeza, nesse momento de pandemia, a internet está salvando muitas vidas, muitas pessoas estão entregando a Cristo através da internet. E compartilha, isso aí. Compartilhe aí a nossa página para que muitas pessoas, assim como eu e você, possam ser abençoados com uma mensagem tão maravilhosa como foi essa do pastor Ronaldo e como outras mensagens maravilhosas que vai vir. Deus possa abençoar cada um de vocês, Deus possa dar para você uma boa noite e nos acompanhe no próximo domingo. Estamos aqui juntinho, no mesmo horário, para poder falarmos do amor de Cristo. Curta nossa página, compartilha. Estamos juntos. Que Deus abençoe cada um de vocês.